Vivemos numa época que idolatra a autonomia. Desde cedo, somos ensinados a confiar em nós mesmos, seguir nossos instintos e construir nossa própria verdade. O lema do nosso tempo é: acredite no seu coração. Mas Provérbios 3 começa desmascarando essa mentira. A palavra de Deus não nos convida a confiar em nós, mas no Senhor. O coração humano é enganoso, como declara Jeremias, e apoiar-se nele é caminhar para a ruína. A verdadeira sabedoria consiste em submeter a vida à vontade de Deus e deixar que Ele dirija nossos caminhos. O capítulo abre com uma exortação paternal. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. A sabedoria não é adquirida de forma automática, mas exige lembrança constante, obediência prática e submissão amorosa. O esquecimento da palavra sempre leva à queda. Foi assim com Israel, que ao esquecer os mandamentos, buscou os ídolos. É assim conosco quando trocamos o estudo bíblico por entretenimento, a oração pela correria e a obediência pelo conforto. Quem despreza os ensinos de Deus, colhe ansiedade e desespero. Quem guarda sua palavra, experimenta paz e vida. Nos versículos 5 e 6, encontramos um dos textos mais conhecidos, mas também mais negligenciados. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Este é o divisor de águas entre fé verdadeira e religiosidade superficial. A fé bíblica não é crer em si mesmo, mas abandonar toda a autoconfiança e depender radicalmente de Deus. A idolatria do eu é a marca do nosso tempo, mas a Escritura ordena que renunciemos à autonomia. Confiar no Senhor significa crer que Ele é mais sábio que nossas emoções, intelecto e cultura. Essa confiança total não é cega, mas baseada na palavra e nas promessas do Senhor. Ele é fiel, justo e imutável. Quando confiamos nele, ele endireita nossas veredas. Quantos vivem hoje sem direção, atolados em escolhas erradas, escravizados por vícios e culpas? Isso acontece porque insistem em se apoiar no próprio entendimento. Mas quando nos submetemos ao Senhor, ele abre o caminho. A fé não elimina as dificuldades, mas garante que jamais caminharemos sozinhos. O mundo exalta a independência, mas a sabedoria ensina que dependência de Deus é liberdade verdadeira. O texto prossegue dizendo: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eis aqui a síntese da vida piedosa. Ser sábio aos próprios olhos é a definição bíblica de orgulho. É pensar que podemos definir o que é certo e errado. É repetir o pecado de Adão e Eva no Éden. Mas temer ao Senhor significa reconhecer que Ele é a fonte da verdade moral, e apartar-se do mal significa viver em santidade. O cristão não negocia com o pecado, não flerta com a tentação, não ajusta a palavra para caber nos costumes da época. Outro ponto central é a relação entre sabedoria e prosperidade. Provérbios ensina que quem teme ao Senhor desfruta de paz, saúde e provisão. Isso não deve ser confundido com a teologia da prosperidade, que promete riqueza material como direito. O texto não é cheque em branco para a ambição, mas princípio espiritual. Obedecer a Deus gera vida equilibrada, enquanto desobedecer gera destruição. A bênção maior não é o acúmulo de bens, mas a paz de espírito, o contentamento e a comunhão com Deus. O verdadeiro tesouro do justo não está na terra, mas nos céus. Salomão então exorta: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui aprendemos que a sabedoria toca também nossa vida financeira. O cristão não pode separar fé e dinheiro. Honrar a Deus com os bens significa reconhecer que Ele é o dono de tudo. Enquanto o mundo usa recursos para ostentar, acumular e explorar, o povo de Deus é chamado a usar seus bens para glorificar ao Senhor e servir ao próximo. A avareza é idolatria.
O coração que teme a Deus abre mão da posse egoísta e encontra alegria na generosidade. O texto também aborda a disciplina do Senhor. Muitos tropeçam aqui, pensando que amor e disciplina são opostos. Mas Provérbios 3 mostra que Deus disciplina porque ama. A correção do Senhor não é expressão de rejeição, mas de filiação. Um pai que ama não permite que seu filho corra livremente para a morte. Assim, Deus usa provações, repreensões e até sofrimentos para nos moldar. O mundo rejeita qualquer dor e chama de mal aquilo que, na verdade, é graça. Mas a fé reformada nos lembra que toda a disciplina do Senhor é instrumento de santificação. Depois, Salomão eleva a sabedoria acima de todas as riquezas. Feliz o homem que acha a sabedoria, porque melhor é o lucro que a prata e melhor é o fruto que o ouro. Aqui está um confronto direto com a idolatria do dinheiro. Quantos sacrificam a fé em troca de carreiras? Quantos vendem a integridade por ganhos passageiros? Mas a Escritura afirma que nada se compara à sabedoria. A sabedoria edifica casas, preserva famílias e sustenta gerações. O ouro passa, mas a sabedoria permanece. Quem busca sabedoria encontra Cristo. Quem busca ouro sem sabedoria encontra perdição. A sabedoria também é apresentada como proteção. Ela preserva quem aguarda, guia no caminho seguro e livra do tropeço. Essa imagem contrasta com a vida de quem despreza a palavra. Instabilidade, medo, quedas constantes. Vivemos uma geração ansiosa porque rejeitou a sabedoria de Deus. Remédios não bastam, terapias não resolvem, técnicas não curam, porque a raiz do problema é espiritual. O homem moderno se perdeu porque trocou a palavra de Deus por conselhos de homens. Mas quem guarda a sabedoria pode deitar-se sem temor, porque sua segurança está no Senhor. Os versículos finais mostram que sabedoria também se expressa no amor ao próximo. Não basta professar fé, é preciso praticá-la em atos concretos. Fazer o bem a quem precisa, não planejar o mal contra o vizinho, não invejar os ímpios. Eis aqui uma denúncia contra a religião hipócrita que canta louvores, mas explora o irmão. A sabedoria prática nos lembra que não existe santidade sem justiça. Quem teme a Deus deve refletir esse temor na vida comunitária, na honestidade no trabalho, na compaixão pelos necessitados. O justo reflete o caráter do Deus justo. O capítulo termina contrastando o destino dos justos e dos ímpios. Os escarnecedores são abomináveis ao Senhor, mas os humildes recebem graça. O sábio herdará honra, mas a ignomínia será o fim dos insensatos. O mundo pode aplaudir os arrogantes, mas Deus os derruba. Pode zombar dos piedosos, mas o Senhor os exalta. O que conta não é a aprovação da multidão, mas o juízo do Senhor. É Ele quem define quem é honrado e quem é desprezível. O crente vive não para aplausos passageiros, mas para a glória eterna diante do Rei dos Reis. Cristo é a encarnação de toda essa sabedoria. Ele confiou plenamente no Pai. Não buscou sua própria glória, mas submeteu-se até a morte. Ele é o maior exemplo de confiança, generosidade, obediência e amor. Em Cristo, vemos o cumprimento perfeito de Provérbios 3. Ele é o caminho reto em que devemos andar. Ele é o tesouro que vale mais que o ouro. Ele é a sabedoria que nos protege, disciplina e guia. Fora de Cristo, toda sabedoria é tolice. Seguir a sabedoria de Provérbios é seguir o Senhor Jesus, a própria sabedoria de Deus, encarnada. Provérbios 3 nos chama a rejeitar a confiança no coração humano e abraçar a confiança total no Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria, submeter-se à palavra, honrar a Deus em todas as áreas, aceitar sua disciplina, valorizar sua sabedoria acima das riquezas e praticar a justiça. O mundo pode considerar isso loucura, mas diante de Deus é vida. Cristo é o caminho seguro. Seguir sua sabedoria é herdar honra eterna. Rejeitá-lo é colher ignomínia. A escolha é clara,
E o clamor é urgente. Confie no Senhor de todo o seu coração.